14, diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Jesus, ele é o nosso exemplo. E em muitas coisas, nós vemos que o mundo faz ou pensa exatamente ao contrário de Jesus. Primeiro, imagine que um pregador está pregando e uma grande multidão esteja o acompanhando. Então, uma multidão é o que um pregador espera. Uma grande multidão é o que motiva um pregador. Só que aqui o texto diz que Jesus tinha uma grande multidão que seguia ele. Em algum momento ele faz uma pergunta, ele coloca toda essa multidão em xeque. E o que Jesus coloca aqui pode chocar, principalmente quando as pessoas não têm o entendimento do que Jesus de fato está querendo dizer aqui. E eu quero, de alguma forma, explicar esse texto. Então Jesus fala para ele: olha, se alguém ama a mim, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida. Ou seja, o que Jesus disse? Se você está me seguindo, se você está nessa multidão, está me ouvindo, mas você tem alguma prioridade acima de mim, seja seu pai, sua mãe, seu filho, seus irmãos, a sua própria vida, a sua carreira, os seus planos, os seus projetos, então você não pode ser meu discípulo. Você imagine como isso poderia ter chocado, como choca até hoje. Acontece que Jesus conhecia o coração daquelas pessoas. Ele sabia que grande parte daquela multidão que estava o acompanhando, na verdade eles estavam esperando. O maior desejo deles era que Jesus estabelecesse logo o seu reino. E eles, por estarem seguindo Jesus, por serem discípulos de Jesus, de alguma forma alcançarem, de alguma forma obterem algum tipo de vantagem pessoal. E dentro dessas vantagens pessoais, até mesmo, quem sabe, alguma riqueza, algum dinheiro, algum posto. Então, diante disso, um certo dia, quando Jesus estava caminhando com eles, talvez por uma estrada, provavelmente, Jesus então olha, para aquela multidão e decidiu naquele dia esclarecer as suas dúvidas. Decidiu mostrar a eles clara e abertamente aquilo que estava errado na sua maneira de pensar. E aí então Jesus fala para eles: olha, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus estava falando aqui de prioridades. Jesus está declarando aqui que toda expectativa de benefícios pessoais, de felicidade imediata, de realizações, de vantagens que os seus discípulos pudessem alimentar, deveria ser imediatamente abandonado. Porque Jesus sabia do futuro. Jesus sabia que ele seria perseguido. Jesus sabia que ele seria mal compreendido. Jesus sabia que ele teria uma morte cruel. E que os seus discípulos não teriam um fim diferente. Que aqueles que seguissem a ele ia certamente passar pelas mesmas provações, pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades de sofrimento e perseguição. Então, ele declara publicamente àquele povo: se eles de fato quisessem seguir a Jesus, se eles de fato quisessem ser identificados como discípulos de Cristo, era absolutamente necessário que eles entendessem. E mais de que entender, que eles entendessem e escolhessem viver para Cristo. Viver para Cristo no estilo de vida de Cristo. Viver para Cristo mais do que qualquer outra coisa no mundo. É disso que Jesus está falando. E eu repito, algumas vezes nós queremos seguir a Jesus. Algumas pessoas querem seguir a Jesus. Mas eles querem colocar Jesus
no mesmo patamar de algum outro anseio, de algum outro projeto, de algum outro desejo, ou às vezes até abaixo. Por exemplo, ele quer ser cristão, ele quer ser discípulo de Jesus, mas o dia que o time de futebol dele joga, ele não vem na igreja, se for no horário do culto. E se o time de futebol dele perde, então ele vem para a igreja e não é capaz de glorificar a Deus, porque o coração dele está triste. Por quê? Porque a prioridade dele está em outra coisa. Ou ele quer seguir a Cristo, mas a carreira profissional dele exige alguma coisa que choca com a vida cristã. Então ele faz uma escolha. Eu vou priorizar a minha carreira, eu vou priorizar o que eu vou ganhar com isso, e a minha vida cristã vai ficar prejudicada por isso. Então a conduta que se espera de um verdadeiro discípulo de Cristo é que ele ame a Jesus e ame os propósitos de Cristo mais do que até mesmo seus pais, seu cônjuge, seus filhos. E não pense que Jesus está sendo egoísta aqui. Jesus não está falando para você odiar. Existe até uma versão que fala, né? Mas Jesus não está falando aqui de odiar, porque ele mesmo fala no Sermão do Monte que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por eles. Então como é que aqui ele vai falar que você tem que odiar, você tem que abandonar? Não, Jesus não está falando isso. O que Jesus está ensinando aqui é que nós devemos amá-lo mais do que as outras coisas. Eu vou dar um exemplo para você. Se você, por exemplo, decide se casar com alguém, mas você não tem certeza que você ama esse seu namorado ou essa sua namorada mais do que os seus pais, não se case. Porque quando você se casa, você tem que dedicar toda a sua vida ao seu cônjuge. Então, se você está pensando assim, não, mas eu vou casar, mas eu vou continuar perto do meu pai, perto da minha mãe, porque eu não, como é que eu vou viver sem meu pai, sem minha mãe? Como é que vai ser a minha vida sem meus pais? Então você não se case, porque você vai dedicar o amor que você deveria ao seu cônjuge, você vai dividir com os seus pais. E a palavra de Deus diz que quando alguém se casa, ele se torna uma carne com quem ele se casa. E ele vai deixar a casa dos seus pais para viver com essa pessoa que ele escolheu. Então, é mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. Se você quer me seguir, se você quer ser o meu discípulo, você não pode amar ninguém e nem nada mais do que a mim. E por que Jesus falava isso? Porque ele fala aqui tão claramente, né, sobre família. Porque Jesus sabia que uma vez que nós nos identificamos com Cristo, nós nos identificamos com o Evangelho, nós nos comprometemos com a mensagem do Evangelho, até mesmo com os nossos parentes mais queridos, até mesmo com as pessoas com quem nós nos relacionamos, que são objeto dos nossos mais profundos afetos, do nosso mais profundo amor e respeito. Quando você escolhe Cristo, eu não sei se alguém aqui teve experiência assim, mas quando você decide por Cristo, você pode ter dificuldade de relacionamento com essas pessoas. Então é disso que Jesus está falando. Então imagine que alguém aceita Jesus. O marido vai lá na igreja, assiste o culto, é visitado pelo Espírito Santo, confessa seus pecados, aceita Jesus e chega em casa todo feliz da vida, dizendo, olha, eu encontrei Jesus, eu confessei os meus pecados, fui perdoado, eu sou uma nova criatura. E a mulher fala, o quê? Você é crente agora? Ah, não, de jeito nenhum. E aí ele decide então ouvir a esposa, respeitar a decisão da esposa e abandona Jesus. É disso que Jesus está falando. Jesus não está falando para você odiar seus pais, sua mãe, seus irmãos. Jesus está dizendo que quando você se identifica com Ele, até mesmo com os seus parentes, familiares mais próximos, você pode ser questionado sobre a sua fé. E aí o seu amor por Cristo tem que ser tão convicto, tem que ser tão verdadeiro, que você não vai se abalar com isso. Você não vai abandonar a Jesus por causa de alguma dificuldade de relacionamento. É isso que nós precisamos entender. E é isso que Jesus achava importante que todos aqueles que estavam com ele entendessem. Que todos verdadeiramente entendessem. Por isso, baseado no verso 28 do texto que nós lemos, o tema da mensagem hoje é esse: o preço de ser um discípulo de Cristo. Mas pastor, a salvação não é gratuita? A primeira coisa que a Sofia me perguntou. Então se vocês observarem nos cultos aos domingos, quando eu estou aqui ajeitando as coisas, ela vem perguntar, qual é o tema hoje? E às vezes, quanto tempo eu vou pregar? Então, quando eu falei para ela hoje, o preço de ser um discípulo de Cristo,
ela já perguntou, mas quanto é? E é isso que muitas pessoas pensam. A salvação, de fato, é a graça. A salvação das nossas almas, dinheiro nenhum no mundo poderia pagar. Nem toda a riqueza acumulada no mundo todo pagaria o preço da nossa salvação, da nossa redenção. Mas, conforme Jesus ensinou, é preciso saber que haverá um custo, haverá um preço para se identificar como cristão. E eu quero falar com vocês um pouco sobre isso hoje. Começando do seguinte princípio. Quando nós planejamos fazer algum investimento, né, vocês viram o Doni testemunhar aqui, acho que domingo passado, né? Quando você planeja comprar uma casa, trocar de carro, fazer uma viagem de férias, é preciso você fazer um planejamento, é preciso você fazer um cálculo, saber quanto custa isso, quanto você vai precisar, para ver se você vai dar conta de fazer. Então, a casa que você vai comprar, o carro que você vai trocar, a viagem que você vai fazer. Você já pensou, você vai fazer uma viagem e o dinheiro dá só para ir, não dá para voltar? Já pensou? Os nossos irmãos aí que trabalham na área da civil, né? E o texto fala, a pessoa contrata você para fazer o projeto todo. Aí quando você termina o alicerce, acabou o dinheiro. E aí, como é que faz? Né? Vai ficar ali só no alicerce. Então, é disso que Jesus está falando. Quando nós decidimos seguir a Cristo, nós precisamos fazer as contas. Nós precisamos entender o que é que vai nos custar. O que é que nós vamos precisar renunciar para ser um verdadeiro servo de Deus. Então, seja um bem, seja um investimento, seja um lazer, a pergunta sempre que nós devemos fazer é: quanto eu deverei pagar por isso? E aí, nesse aspecto, eu pergunto para você: você já pensou, você já raciocinou sobre isso? Quanto custa ser um cristão de verdade? Não um cristão nominal, não um cristão mais ou menos, mas um cristão verdadeiro, um verdadeiro discípulo de Jesus? E foi o que eu falei para a Sofia. Por exemplo, quanto custa? Custa abandonar os pecados, custa ter uma vida de compromisso, custa você não ficar preocupado que o mundo vai pensar de você. Tem uma série de coisas, uma série de preços que nós pagamos para ser discípulo de Jesus. Quanto custa ser um homem ou uma mulher de valor? Quanto custa ser um homem, uma mulher, um jovem de oração? Um jovem de caráter realmente cristão, verdadeiramente convertido, transformado, que a sua vida reflete o brilho de Cristo aonde quer que ele vá, aonde quer que ele esteja. Isso custa. E a gente fica pensando, né? O Doni falou hoje de manhã na escola dominical com muita propriedade, que a gente pode fazer qualquer coisa, a igreja, a liderança pode fazer qualquer coisa. Se ela não ensinar a Bíblia, se ela não ensinar o evangelho genuíno, isso não terá frutos duradouros. Então você pode fazer festa, você pode fazer uma série de coisas, atrair, motivar, alegrar. Isso não é combustível para na hora da tentação, para na hora da dificuldade, não é recursos para pagar o preço de servir a Cristo. Então, eu imagino que um jovem, um homem, uma mulher, meia idade, maduro, não importa, ter uma vida com Cristo tem um preço. Então, e é justamente por às vezes não se preocupar com esse, eu vou falar detalhe, mas obviamente vocês vão entender que não é um detalhe. Muitas pessoas que não se preocupam com este detalhe da caminhada cristã, da vida cristã, que não faz esse cálculo, que não coloca isso na balança, ele começa a caminhada cristã, mas ele acaba parando no meio do caminho. Ele acaba desanimando, ele acaba abandonando a fé, ele acaba parado, né? Como a gente cantou, como se fosse um galho cortado, como se fosse um tronco caído, porque ele perdeu as raízes, ele perdeu o alimento, ele perdeu ali aonde ele obtém as substâncias para sobreviver. Então é por isso que, infelizmente, muitas pessoas não conseguem caminhar até o fim na sua vida cristã. E é muito triste quando nós conhecemos pessoas que começaram e depois abandonaram, que desejaram e tiveram uma experiência com Cristo e depois se afastaram. Então, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo, tempos desafiadores, tempos de mudanças drásticas, de mudanças muito rápidas, né? Quando a gente fala de internet, quando a gente fala de redes sociais, quando a gente fala de avanço, né? De ciência, de tecnologia, quando a gente fala da deformação da família, que é uma coisa que tem afetado a nossa realidade, principalmente dos nossos jovens e adolescentes. Quando nós falamos dos novos tipos de relacionamentos que a sociedade, que o mundo oferece, são preços, são desafios
que um verdadeiro cristão precisa pagar. Então nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar convictos da nossa fé, da nossa escolha por Cristo, para enfrentar essas nuvens, essas dificuldades que se interpõem na nossa caminhada. Então, nós não sabemos o que nos reserva. Aliás, nós sabemos, né? O próprio Jesus disse, Paulo, né, disse que de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu vou repetir. Todos aqueles que desejam viver piedosamente, não é na igreja, mas em Cristo Jesus, serão perseguidos. Então, o que nos reserva é a perseguição, é o sofrimento, são os contratempos, mas nós não sabemos quanto tempo isso vai demorar. Se vai ser perto, se vai demorar, se vai ser daqui 10 anos, daqui 20, nós não sabemos, mas nós sabemos que isso acontecerá, e nós precisamos estar firmados. Então, se nós estamos na igreja, se você está na igreja, é um excelente sinal, é muito bom isso. Se você tem planos de ser um crente fiel, se você tem desejado mudança de vida e uma vida com Cristo, isso é um bom sinal. Se você aspira por uma vida espiritual abundante, se você não quer viver apenas ali na superfície, mas se você quer viver profundidades de comunhão no Espírito, se você quer viver profundidade na palavra de Deus, se você quer viver profundidade no seu ministério, isto é um sinal maravilhoso. Mas não tenha dúvida, o caminho para o céu é maravilhoso, a caminhada com Cristo é maravilhosa, mas nós sabemos que haverá dificuldades. Sabemos que não será um caminho fácil, sabemos que não será algo simples. O próprio Jesus, ele fala, né, no final do sermão do 7, no verso 14, que estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida eterna. Ele diz, o que encontra este caminho, são poucos o que encontram esta porta. Então, esta é uma dificuldade, esta é uma luta que nós vamos enfrentar, que nós temos que enfrentar. Então, o caminho com Cristo é difícil. Não haverá a coroa enquanto nós não experimentarmos a cruz. Jesus foi coroado como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, porém, não antes do sofrimento, a crucificação e a do microfone. Som, amém. Então, o caminho com Cristo é um caminho difícil, é um caminho de lutas, e não alcançaremos a coroa se não passarmos pela cruz. Então, reconhecemos que a salvação é pela graça, sim, que o preço foi pago, que Jesus já derramou o seu sangue na cruz para perdoar os nossos pecados, mas devemos considerar alguns aspectos da nossa escolha por Cristo. Batalhas serão travadas todos os dias. Inimigos serão enfrentados todos os dias. Sacrifícios terão que ser feitos todos os dias. Tentações terão que ser vencidas todos os dias. Pecados terão que ser abandonados todos os dias. Haverá uma cruz para ser carregada. Jesus disse, quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Então, uma carreira a ser percorrida não é apenas um dia, não é apenas uma semana, não é apenas um final de semana, mas é uma vida toda caminhando com Cristo. E essa caminhada exigirá renúncias. Então, ao contrário do que alguns pensam, o caminho, né, a caminhada para o céu não é apenas uma viagem confortável. Se você estiver com Cristo, nós falamos aqui no culto de quinta-feira à noite, né? Algumas pessoas têm essa preocupação de sofrer. Por que eu vou querer Cristo? Por que eu vou querer ir para a igreja? Por que eu vou me entregar para Jesus se eu vou sofrer? Se Ele está falando que eu tenho que sofrer, que eu tenho que dar outra face, que eu tenho que abrir mão de tudo? A questão é, quando você tem Cristo, você tem tudo que você poderia ter. E nada é mais valioso do que isso. Então, quando a gente fala renúncia, se você tem Cristo, você renuncia automaticamente a qualquer coisa por Ele. Porque Ele é a coisa mais preciosa que nós podemos ter, que nós podemos experimentar. Então, manter a aparência de cristão não é muito difícil.
Viver como um verdadeiro cristão exige mais. Ir à igreja de vez em quando, apresentar uma moralidade razoável, é um trabalho fácil que muitas pessoas fazem. Muitos têm feito assim. Mas ser um cristão verdadeiro exige mais do que isso. É óbvio que se a gente, e eu quero que você pense sobre isso. O Doni também falou isso de manhã na escola dominical. Quando Jesus morreu na cruz, e quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, automaticamente alguns benefícios nos alcançam. Ponto. Porque é o sacrifício de Jesus que faz isso. Não é mérito seu. Não é o que você faz, o que você deixa de fazer, mas o que Cristo fez. Então, por exemplo, se você aceita Jesus, se você entende que a sua alma é eterna e que você precisa estar com Cristo na eternidade, os seus pecados, por piores e maiores que sejam, eles serão perdoados gratuitamente. Ou seja, Cristo pagou o preço dos seus pecados. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você. Isso faz uma diferença muito grande. Quando você aceita Cristo, quando você convida Jesus para entrar na sua vida, Ele passa a ser a sua companhia. E Ele te dá uma nova perspectiva de vida. Andar com Cristo é muito diferente de andar na escuridão do pecado. Ter Cristo na sua vida é muito diferente do que andar distante dele. A palavra de Deus passa a ser para nós o guia, o alimento, o norte. Olha quantos benefícios de receber Cristo. A igreja, a comunhão dos irmãos. Quando você está passando por dificuldade, quando você precisa de ajuda no momento de fraqueza, você tem a comunhão dos irmãos, alguém orando por você, alguém te ajudando, alguém estendendo a mão. Tudo isso são benefícios de alguém que aceita a Cristo como o Senhor da sua vida. E tudo isso é maravilhoso. Contudo, há um preço a ser pago. E aqui eu quero então elencar 3 ou 4 coisas, ou preços que nós pagamos para sermos um cristão verdadeiro, um discípulo de Jesus verdadeiramente. Entre outras coisas, a decisão de seguir a Cristo custará inevitavelmente a sua justiça própria. O que é isso, pastor? Você terá que se desfazer do seu orgulho. Você terá que abrir mão dos seus pensamentos altivos. Você terá que abrir mão da sua autoavaliação positiva. Coisas muito valorizadas por nós, como moralidade, como dignidade, como capacidade, como qualidade, como caridade, respeitabilidade, tudo isso tem que ser abandonado. Mas como funciona isso, pastor? Quando todas essas coisas são o lastro, são a base da nossa existência, eu tenho um hall de relacionamentos aí, que eu tenho amigos, as pessoas me respeitam, as pessoas me conhecem, sabem quem eu sou. Eu tenho capacidade, eu sei fazer muitas coisas, e quando eu faço bem feito. Eu sou uma pessoa que tenho dignidade, eu sou uma pessoa que faço caridade, eu amo as pessoas, eu socorro os necessitados. Então, quando nós apoiamos a nossa existência e principalmente a nossa eternidade nessas coisas, então nós estamos perdidos. E Jesus está falando, se você ama essas coisas mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Então é uma coisa que nós não gostamos. Você terá que se contentar em ir para o céu sem nenhum mérito. Jesus não vai chamar uma lista, olha, eu quero chamar aqui os que vão entrar primeiro. Os pastores das grandes catedrais, os grandes pregadores, os homens, os missionários que andaram pelo mundo. Não, ninguém vai entrar na fila primeiro. Chegarão aos céus aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador e reconheceram ser pecadores e estarem perdidos. Essa é a chamada para o céu. Então, nós teremos que aceitar uma condição de ser apenas e tão somente um pecador perdido. Nós não temos qualidade nenhuma diante de Deus. Nenhuma capacidade que nós reunimos, nenhuma qualidade que nós temos, nada que nós possamos fazer vai nos valorizar diante de Deus. Terá que admitir que para ser salvo você dependerá exclusivamente do serviço de outra pessoa. E essa outra pessoa é Jesus Cristo. Você só vai entrar no céu por causa que Ele morreu na cruz para te salvar. E isso é muito difícil. Nós não gostamos disso muitos de nós teríamos muitas dificuldades para admitir isso e abrir mão da sua justiça própria. Nós valorizamos muito os nossos títulos. Nós valorizamos muito a nossa capacidade. O pastor Paulo comentou uma ocasião que ele foi pregar numa igreja, eu até conheço essa igreja lá em Guarulhos.
E o pastor, então, ao chamá-lo para o púlpito, né? Pastor Paulo vai pregar a palavra aqui hoje e tal. O pastor Paulo é escritor, o pastor Paulo é jornalista, o pastor Paulo é PhD, o pastor Paulo é não sei o que em divindade, o pastor Paulo fez isso, o pastor Paulo fez aquilo, o pastor Paulo é não sei o que da faculdade Mackenzie e tudo mais. E ele aqui do lado, e o pastor falando para a igreja quem era ele. Muitas pessoas se sentiriam, né? Olha, eu sou tudo isso mesmo, olha, quanta coisa eu fiz. Aí o pastor Paulo puxou o microfone dele e falou, o pastor esqueceu um título meu. Pastor, perdão, qual é? O pior dos pecadores. Então, o nosso reconhecimento de quem nós verdadeiramente somos diante de Deus é a coisa mais importante. Então, abrir mão da justiça própria é um dos preços que nós pagamos. Um segundo preço que nós pagamos é desistir dos nossos pecados. Se você se você quer seguir a Cristo, se você quer ser um discípulo de Cristo, você precisa estar disposto ou disposta a abandonar todo hábito e toda prática errada aos olhos de Deus. Não importa se é agradável, não importa se você gosta, não importa se tem um monte de gente fazendo. Se desagrada a Deus, se é contra a palavra de Deus, precisa ser abandonado. Ainda que você goste, terá que romper com todo o pecado. Terá que abandoná-lo, dar as costas a ele, lutar contra ele, sem se preocupar com o que as pessoas possam pensar ou dizer. Nossa, fulano, mas você agora ficou quadrado? Você agora não sai mais? Você agora não faz isso? Você agora não faz aquilo? Então, isso não pode preocupar o seu coração. Aquelas práticas que eram habituais, e muitas delas são agradáveis, né, principalmente a carne, terão que ser terminantemente renunciadas. Os pecados, independentemente de ser públicos ou privados, né, secretos, eles precisam ser abandonados. Mais do que isso, a palavra de Deus diz que nós devemos odiar o pecado. E é um preço caro, não é? Mas eu gosto de fazer. Mas me dá prazer. Mas me dá dinheiro, me dá retorno. Mas se for algo que é contra a palavra de Deus, nós temos que abandonar. E sabe o que é normal, ou o que é comum, normal não comum, corrigindo a palavra? Geralmente nós não enxergamos, mas aqueles pecados, especialmente secretos, são tratados com todo cuidado. Nós, cuidamos dele, como a Vitória está cuidando do bebê ali. Né? Coloca ele ali no colo, protege, né? E a gente quer manter aquilo, a gente não quer abrir mão daquilo. Mas se for pecado, nós precisamos desistir dele. E desistir do pecado não é uma tarefa fácil. Porque o desejo vai continuar. Porque o prazer vai continuar existindo. Os pecados vão continuar nos perseguindo diariamente. Especialmente se é um pecado cometido com uma outra pessoa. Agora eu não vou fazer mais isso. Mas como? Vai ter uma outra pessoa envolvida. Então você vai ter que ter coragem de testemunhar da sua decisão e quiçá convencer aquela pessoa que ela também estava errada ao fazer aquilo. Então isso é um preço muito alto. Cristo está disposto a receber qualquer pecador. Cristo recebe todo o pecador, mas ele não aceita conviver com o pecado. Num coração em que habita o pecado, Deus não pode habitar. E o contrário é verdadeiro. Num coração em que Deus habita, o pecado não pode habitar. E eu posso garantir para você, num coração onde Deus habita, não há necessidade do pecado. E num coração onde habita o pecado, há absoluta necessidade de Deus. Porque a pessoa peca em busca de Deus. A pessoa está em busca de satisfação, está em busca de realização, está em busca de afirmação. E ele peca. Mas quando ele encontra Cristo, então Cristo, através do Espírito Santo, preenche todas as nossas necessidades e nós não precisamos mais pecar. Então esse é o segundo item da nossa lista. Esse é o segundo cheque que nós temos que... Cheque ficou antigo, né? É o segundo Pix que nós temos que passar para pagar o preço de ser um cristão verdadeiro. Abandonar os nossos pecados. Um outro preço que nós pagamos. Ser um crente verdadeiro custará a aprovação do mundo. Se você quiser agradar a Deus, precisará estar preparado para ser desprezado pela sociedade e pelos homens. Um cristão não deve estranhar. Se você está no início da sua caminhada, se você não teve essa experiência ainda, não estranhe que isso pode acontecer com você. Primeiro, você ser ridicularizado por causa da sua fé. Isso pode acontecer com um cristão.
E daqui para frente, cada vez mais. Você ser zombado porque você mudou os seus hábitos. Porque as suas escolhas mudaram. As pessoas zombarem de você. Você ser perseguido por causa da sua fé. Você ser caluniado e odiado por se declarar um seguidor de Cristo. E é sempre desagradável. Nós não gostamos de ser caluniado, nós não gostamos de ser objeto de chacota, nós não gostamos de sermos expostos. Isso é da nossa, da natureza humana, nós não gostamos disso. Pelo contrário, o que nós gostamos é de sermos tratados com respeito. Lembra lá do primeiro item? De sermos tratados com dignidade, de sermos respeitados, de termos as nossas qualidades reconhecidas. Mas quando você é um cristão verdadeiro, você tem que estar preparado para sofrer esse tipo de mentiras e chacotas e até perseguição. Mas, como cristão, até mesmo alguns que são do seu círculo próximo. Lembra do início do sermão? Se você amar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, todas as pessoas, vai chegar um momento em que até mesmo essas pessoas podem questionar a sua fé, pode questionar a sua escolha, pode questionar o seu testemunho. Então é por isso que Jesus disse lá, isso pode custar um preço para você, a aprovação do mundo. Você pode ser classificado, pode ser chamado, de fanático, de louco, vão classificar você de uma série de coisas, porque você escolheu a Cristo. Então, a aprovação do mundo é um preço alto que nós pagamos para seguir a Cristo. Por último, ser um cristão verdadeiro custará a nossa comodidade. Se você quer agradar a Deus e seguir a Cristo, você precisa ser responsável e produtivo. Lembra que eu preguei uns dias atrás aqui sobre a figueira infrutífera? Ou seja, Deus não nos escolheu para ficarmos dormindo, parados, tombados, mas nos escolheu para produzir. Então, se você quer seguir a Cristo, você vai ter que tomar cuidado com a sua conduta o tempo todo. Em qualquer lugar, seja no público, seja no privado, você vai ter que tomar cuidado com as suas companhias. Você vai ter que saber utilizar e cuidar muito bem do seu tempo, por exemplo, da sua língua, do seu temperamento, dos seus pensamentos. Então, assim, quando nós somos cristãos, as nossas prioridades são outras. Aquilo que a gente fazia na vida pregressa, aquilo que o mundo faz lá fora, aquilo que as pessoas fazem no trabalho, na faculdade, em outro lugar, não são mais a nossa referência. Então nós precisamos cuidar disso, nós precisamos ser diligentes na oração, na leitura da Bíblia, na comunhão com os irmãos, na evangelização. Muito importante, nós devemos nos tornar pessoas ensináveis. Nós falamos aqui quinta-feira, uma das marcas ali, quando Jesus começa o Sermão do Monte, é sobre aqueles que são domáveis, sobre aqueles que recebem o jugo de Cristo, sobre aqueles que realmente desejam seguir a Cristo e os seus ensinos. É por isso que Jesus fala lá, se alguém quer me seguir, tem que tomar a sua cruz e me seguir. O que significa me seguir? Fazer o que eu faço, gostar do que eu gosto, estar onde eu estou. Então não é possível você seguir alguém se a pessoa está lá e você está aqui. Se ele está indo para cima, você está indo para baixo. Se ele está indo para a direita, você está indo para a esquerda. Então é isso que Jesus quer dizer. E isso faz parte dessa nossa diligência. E eu repito aqui, eu imagino como é difícil para um jovem, para um adolescente, estabelecer, por exemplo, prioridades da sua vida, para ter uma vida prática de oração, de leitura bíblica, de frequência aos cultos. Isso é um preço a ser pago, mas há uma recompensa por isso, há um resultado por isso, há um motivo para isso. Nós não estamos aqui falando só de religiosidade, nós não estamos falando aqui só de penitência. Aliás, no cristianismo não existe penitência. Nós estamos aqui falando de vida com Cristo, de experiências espirituais. Então isso pode ser difícil para muitas pessoas, porque de novo não é da nossa natureza, nós não gostamos de muitas responsabilidades, de cobranças, especialmente nas atividades religiosas espirituais. E eu quero encerrar então a lista com esses itens aqui. Nós precisamos abrir mão da indolência, nós precisamos abrir mão da letargia, nós precisamos abrir mão da procrastinação, e tudo isso pode ser resumido numa palavra só chamada preguiça. Então nós precisamos abrir mão da preguiça, nós precisamos ter compromisso com as coisas de Deus. Então eu admito que a lista ficou caro, é bem caro seguir a Cristo, é bem caro ser um cristão verdadeiro. Mas se eu convidasse você a baratear essa nossa salvação, o que a gente podia tirar daí? Pastor, vamos deixar o pecado, O pecado anima a gente de vez em quando. Sabe para onde você vai?
Se você não abandonar o pecado, você vai para o inferno. Ah, mas então se a gente continuar sendo amigo do mundo, se a gente continuar tendo lá os nossos amigos, a aprovação do mundo, a Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então a melhor coisa é pagarmos o preço, que é a palavra de Deus. O preço maior foi pago. O preço foi a morte do Filho de Deus, do inocente Filho de Deus, do puro Filho de Deus. Então não há nada que possa ser caro demais para nós pagarmos. Aliás, um cristianismo barato também é um cristianismo inútil. Um cristianismo sem cruz é um cristianismo sem coroa. E eu conheço pessoas, infelizmente talvez você conheça também pessoas que começam muitas coisas, projetos, e começam aqui, começam ali, e eles abandonam pelo caminho, eles não têm perseverança, nunca terminam o que começam. Por quê? Porque não avaliaram o custo do empreendimento, não avaliaram o custo daquilo que eles estavam começando. Isso é muito importante. Assim também é na vida espiritual. É preciso saber que há um preço para pagar. Todas as vezes que nós negligenciamos os mandamentos de Jesus, as consequências são inevitáveis e são impagáveis. Ninguém vai poder chegar naquele dia e dizer assim, mas Jesus, eu não pude orar, eu não tinha tempo de orar. Ah, Jesus, mas eu não tinha uma Bíblia para ler. Ah, Jesus, mas eu não tinha ninguém para me ajudar. Ninguém vai poder dizer isso. Porque todos aqueles que vêm a Cristo recebem o Espírito Santo. E o Espírito Santo comunica conosco e nos ajuda nas nossas fraquezas, e nos ajuda a orar, e nos ajuda a desenvolver a nossa vida pessoal. O fato é que muitos têm adiado pagar esse preço, ou porque ele acha que a vida cristã é muito difícil, é muito penoso ser crente, ou porque ele acha que é muito jovem para isso. Ah, tem tempo. Lá na frente eu decido o que eu faço, ainda sou muito jovem. Alguns pensam que devem aproveitar a vida, antes de se comprometer com as coisas espirituais. Alguns acham que ser cristão ou ser crente, para usar o termo mais comum, é coisa de velho. Quem não tem nada para fazer é que é crente. Quem é jovem, quem tem a vida pela frente, não vai ficar perdendo tempo com igreja, com culto, com Bíblia, com essas coisas. Outros esperam apenas reconhecimento pelo que fazem. Ainda um grande grupo que reconhecem a palavra de Deus, frequentam a igreja, mas porque não querem pagar o preço, se tornam indiferentes ao chamado do mestre. Então não é porque a pessoa está na igreja que está tudo certo. Ele tem que estar em Cristo, ele tem que seguir a Cristo. Se você pegar, por exemplo, Paulo escreve aos Coríntios, sobre os filhos de Israel, a Bíblia fala que eles pereceram no deserto. Eles passaram pelo Mar Vermelho, eles viram todas as maravilhas de Deus, mas eles pereceram no deserto. Quando eles partiram do Egito, eles partiram super confiantes. Eles estavam alegres, eles estavam transbordantes de alegria. Porém, no caminho surgiram percalços, perigos, inimigos, dificuldades que eles não esperavam, ou talvez não queriam enfrentar. Então, diante desse preço, o entusiasmo se esfriou, a coragem deu lugar à covardia. Eles murmuraram contra Moisés, eles murmuravam contra Deus, e eles desejavam voltar para o Egito. Queriam a terra prometida, mas ignoraram que havia um preço, havia um deserto para ser vencido, havia inimigos para ser enfrentado. Então, nesse deserto de provações e renúncias, eles acabaram morrendo pelo caminho. Se você pegar os seguidores de Jesus, o Evangelho de João vai falar disso, especialmente no capítulo 6, diz que muitos seguidores de Jesus abandonaram ele. Uma certa ocasião, Jesus estava ensinando numa sinagoga, lá em Cafarnaum, e ele pregou por algum tempo, e depois de ouvir a mensagem, se você for lá no capítulo 6, verso 60, o texto diz assim, ao ouvirem isso, ou seja, o que Jesus estava falando, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? E mais à frente, no verso 66, diz que daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então não é novidade que muitas pessoas abandonem, que muitas pessoas não consigam. Por quê? Porque não fizeram as contas. Porque não quiseram renunciar, porque não quiseram obedecer, porque não quiseram ser perseguidos ou enfrentar perseguição. Chegaram à conclusão de que não haviam levado em conta que havia um preço e por isso desistiram. E eu quero encerrar aqui convidando você a fazer esses cálculos, a fazer essas contas. Então, se a gente comparar entre as perdas e ganhos, se você renuncia a alguns valores do mundo, por exemplo, com amigos, prazeres, festas, e você ganha a salvação da sua alma, que é imortal, então eu acho que vale a pena pagar esse preço.
os meus amigos vão me deixar, eu não vou estar em todas as festas, eu vou abandonar alguns prazeres, mas isso vai passar, né? Ou você acha que você tem hoje 18, 20, 25 anos, 30 anos, eu entrevistei uma pessoa sexta-feira para emprego, e ele fez questão de falar, olha, o senhor pode ficar tranquilo, que eu não sou de bagunça, eu não bebo, não saio para noitada, eu nem tenho mais idade para isso, né? Então vai chegar uma idade que isso já não vai ser mais possível, mas a alma é eterna. Então se você troca esses prazeres momentâneos do mundo por uma vida com Cristo, a sua alma imortal viverá eternamente. Então, essa é uma conta que vale a pena. Segundo, se você comparar a aprovação com a desaprovação, talvez você perca realmente a aprovação dos homens, a aprovação do mundo. Talvez você perca até alguns amigos, ou prestígio, ou oportunidades. Mas se você pensar que se alguns homens ou mulheres falíveis, pecadores, te rejeitarem, te abandonarem, em contrapartida, você está ganhando a aprovação de Deus. E ser aprovado por Deus é uma coisa maravilhosa. Ser amado por Deus é uma coisa maravilhosa. Então eu acho que vale a pena. Se a gente pensar no presente e no futuro, o tempo presente, sem dúvida, não é fácil. Exige vigilância, aliás, vigilância constante. Nós somos provados todos os dias. Parece que não há tempo de refrigério, nós estamos sempre lutando, sempre orando, sempre tentando vencer uma batalha, vencer uma tentação, ajudar alguém. Ou seja, mas na eternidade o descanso será eterno. Se nós lutamos aqui, trabalhamos aqui, é para descansarmos nos braços do Senhor. Lá não haverá provações, lá não haverá tentações. A palavra de Deus diz que lá não haverá pecado, mas haverá a presença de Deus. Haverá a luz gloriosa do nosso Senhor e Salvador. Então, se alguns falham, outros perseveram. Noé pagou o preço do descaso, da zombaria, de uma geração que foi corrupta, mas ele perseverou e obedeceu a Deus. E a palavra de Deus diz que ele foi salvo. Moisés preferiu abdicar de todo o conforto, né, do palácio, do Egito, das riquezas, da segurança, para conduzir o povo de Deus pelo deserto. Escolhas, recompensas. Então, se você acha que foi fácil, por exemplo, um apóstolo Paulo abandonar o seu farisaísmo e se tornar um cristão, não pense que foi. Então, talvez você pense assim, mas é difícil para mim. Mas a minha situação não é fácil. Para mim não é simples me tornar um cristão. Para mim não é simples pagar este preço. Olhe para os homens da Bíblia, para os homens do passado, para grandes homens e mulheres, inclusive pecadores, grandes pecadores, que foram resgatados do mundo e jamais desejaram voltar para lá, porque o que Cristo oferece é muito maior e muito melhor do que o que o mundo pode oferecer. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês. O tempo está passando rapidamente, né, como eu disse, os tempos modernos, as mudanças, mas isso não nos isenta de buscarmos valor, né, compromisso nessa jornada para a vida eterna com Cristo. Abandonar o mundo, as suas facilidades, servir a Deus fielmente, confiar no Senhor, compartilhar a salvação com o maior número de pessoas. Esse deve ser a nossa prioridade, esse deve ser o nosso chamado. E é isso que o Senhor quer falar conosco esta noite. Senhor, nosso Deus e Pai, nós sabemos, Senhor, que o mundo oferece facilidades, atalhos, prazeres, mas que são momentâneos, enganosos. Por exemplo, o prazer da bebida, o prazer das drogas, o prazer do sexo, o prazer do dinheiro. São coisas que perecem, que passam. Mas a alegria da salvação, a alegria do Teu Espírito, Senhor, que está em nós, ela é eterna. Enquanto nós estamos aqui, ainda que provados, ainda que sofrendo, nós temos, Senhor, o consolo do Teu Espírito, a companhia do Senhor, a Tua palavra, Senhor, que nos alimenta, que nos guia. E na eternidade teremos o Senhor como companhia eterna. Que nós possamos, Senhor, priorizar. E que nós não tenhamos medo, Senhor, de assumir riscos. E principalmente de pagar os preços que precisam ser pagos, Senhor, para nos reconhecermos e sermos reconhecidos como um discípulo verdadeiro do Senhor. Que a nossa vida possa exalar o bom perfume de Cristo.
que nós possamos ser a luz do Senhor, que nós possamos ser o sal desta terra, que nós possamos, Senhor, influenciar este mundo e não ser influenciados por ele, que nós possamos, Senhor, fazer a tua obra, fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos cantar este cântico antes de encerrarmos.